E aí pessoal, quem fala é Oliveira da Marketing Automações. Nessa videoaula nós vamos aprender alguns recursos principais das consultas no Marketing Gestor. Veremos os recursos oferecidos pela grade que está disponível no sistema todo e especialmente nas consultas. Eu separei algumas consultas de exemplo aqui, mas esses recursos você vai observar por todo o sistema onde quer que haja grades e também em todas as consultas. Temos aqui a consulta geral de cadastros base, onde você vai consultar clientes, fornecedores, etc. Na parte de cima das consultas, geralmente você vai observar os filtros que nós vamos utilizar para restringir os dados que serão exibidos. A caixa pesquisa é comum basicamente a todas as consultas, é onde você vai colocar uma informação relativa aos dados que você procura. Pode ser incompleto ou parcial. Por exemplo, digamos que você esteja procurando uma cliente chamada Maria. Então você digita Maria e coloca um mais. Esse sinal de mais nós chamamos de coringa. Ele serve para trazer qualquer coisa depois de Maria. Qualquer palavra, qualquer expressão. Nós vamos clicar aplicar e ele vai mostrar na grade os resultados que foram exibidos. Você vai observar que não apenas o nome Maria apareceu aqui, mas também o nome Mariana, porque como você colocou o coringa mais, o sistema vai procurar tudo que tem depois de Maria. Se você não quiser esse tipo de resultado, você quer só Maria mesmo, então você dá um espaço antes do mais, aplica, aí você vai ver que apenas resultados com o nome Maria isolado apareceram. Se você quiser que o nome Maria esteja em qualquer parte da palavra que você procura, então você pode colocar um mais antes do Maria, assim. Você vai observar que mesmo quando Maria está no meio do nome, vai aparecer para você. Se você der um mais espaço Maria, então você vai ver apenas nomes que não começam com Maria. O nome Maria está para frente, não nas primeiras posições. Para que o nome comece com Maria, só enfatizando, você coloca Maria sem mais antes, sem espaço, e aí você vai ver todos os nomes que começam com Maria. Se você estiver procurando um conjunto de informações, por exemplo, você sabe mais ou menos o sobrenome da Maria, então você coloca mais depois de Maria e parte do sobrenome que você procura. Você vai observar que ele achou aqui Maria da Silva, porque o mais significa que pode ter qualquer coisa depois de Maria. Funcionaria da mesma forma se você tirar seu espaço antes do mais. Maria mais Sil, vai achar todas as Marias com Sil no nome, Silva ou Silvano, né? Como você não colocou nada depois do L, ele entende que pode trazer qualquer resultado após o L. Voltando a nossa atenção agora para a grade compreende esse espaço na consulta onde serão exibidos os resultados da pesquisa que foi feita no banco de dados. Se você observar aqui à esquerda, no alto da grade, você tem um botão que permite escolher os campos que vão ser exibidos na grade. Você pode mostrar ou ocultar os campos apenas clicando nessa caixinha de seleção que tem do lado esquerdo. Você também pode alterar a ordem dos campos por meio dessa caixa de seleção. Basta clicar sem soltar num dos campos e arrastar para onde você quer que ele apareça. Você pode ver lá atrás o campo registro, a coluna registro foi da primeira posição para a última. Agora eu vou trazer ele de volta para a primeira. A mesma coisa você pode fazer clicando na própria coluna. Digamos que eu queira mover registro lá para o final. Então eu clico sem soltar e arrasto para trazer ele para cá. Voltando ele para o lugar original, você tem aqui. Clicando também no cabeçalho da coluna, você vai ter algumas opções relativas àquela coluna, também relativas à grade, né? Por exemplo, você vai poder remover essa coluna. Ela vai simplesmente sumir como se você tivesse clicado nessa caixinha de seleção, ok? Então, as colunas vão sempre ficar disponíveis aqui. Mesmo que você remova uma coluna, ela fica invisível, mas você pode utilizar essa caixa de seleção para trazê-la de volta. É possível também alterar a largura das colunas levando o mouse entre elas.
você obtém essa seta diferenciada e você pode alterar a largura de acordo com a sua preferência. Se você tiver, digamos, uma coluna em que os dados não estão aparecendo completamente, você pode rapidamente mover o mouse até o limite da coluna e clicar 2 vezes. O clique duplo faz com que a coluna se ajuste ao conteúdo que está sendo exibido nela. Você também vai observar que clicando com o botão direito em cima do cabeçalho da coluna, você pode ordenar por meio dessas duas opções de forma ascendente ou de forma descendente. A ordenação é indicada por esse sinal, esse ícone que fica do lado direito da coluna. A ordem descendente vai inverter a ordem alfabética desses nomes exibidos aqui. Mas você pode fazer da mesma forma simplesmente clicando na coluna, fazer a mesma ordenação, dessa forma ascendente, dessa forma descendente e assim por diante. Você também pode ordenar por mais de uma coluna. Pressionando a tecla Shift sem soltar, você pode clicar em outras colunas para incluí-las na ordenação. Observe que na parte de cima da janela, a ordem que está sendo utilizada na grade é exibida por meio do nome dos campos. Aí você fica fácil de visualizar qual é a ordem e quais os campos que estão sendo incluídos. Para tirar um campo da ordenação, você aperta Ctrl e clica sobre o cabeçalho da coluna. Mesmo essa que era a primeira, eu posso tirar a ordenação dela para que a ordenação fique exatamente como veio do banco de dados após a consulta. É possível também agrupar as colunas de dados das grades. Por exemplo, vou remover o conteúdo da pesquisa e vou aplicar. E agora eu tenho novamente todos os dados da pesquisa. Na parte de cima da grade, você vai observar essa área cinza escuro, onde você arraste um cabeçalho da coluna aqui para agrupar por essa coluna. E é bem fácil mesmo. Vamos fazer um exemplo utilizando o estado. Eu vou pegar o cabeçalho da coluna e vou soltar no agrupamento. Percebeu? Ele agrupou os dados, todos os cadastros do meu sistema por estado. Então você vai ver aqui a abreviatura de cada um deles, conforme está cadastrado. Para você visualizar os dados dentro de cada estado, de cada grupo, basta você clicar no sinal de mais que tem do lado e você vai observar os cadastros dentro daquele estado, assim, cada um deles. Mas você pode criar mais agrupamentos. Por exemplo, eu posso pegar a coluna município e fazer a mesma coisa, arrastar ela para a área de agrupamento. O que aconteceu agora é que dentro de cada grupo de estado tem também os grupos dos municípios e cada um dos cadastros dividido por municípios. Como você pode ver aqui, para eu expandir, eu clico no mais e eu vejo todos os cadastros divididos ou agrupados conforme estados e municípios. Para eu recolher os grupos, basta eu clicar no menos que tem do lado esquerdo. Também uma forma automática de fazer isso é esse botão. Você clica nele uma vez, ele expande todos os grupos. Aí você vai observar que todos eles estão abertos, com os cadastros aparecendo. E clica novamente para recolher todos os grupos. Se você clicar na setinha que tem do lado, você vê essas duas opções aqui. E ao mesmo tempo você também pode escolher qual dos campos você quer expandir ou contrair por meio dessas opções aqui. Se você quiser remover uma coluna de um grupo, é simples, basta você clicar no cabeçalho que está lá no agrupamento e arrastar para fora para removê-lo, e você vai ter apenas o grupo inicial. Para você remover de outra forma, basta clicar o botão direito e você vai ter a opção remover do agrupamento. E aí você tem todos os dados expostos, os grupos foram desfeitos como antes. Aproveitando que nós começamos a mexer nessa área, você observa que essas ferramentas acima da grade são comuns de todas as grades no sistema. Elas oferecem opções adicionais em relação à grade, como por exemplo a personalização, que é esse primeiro botão aqui. Toda grade tem um padrão de exibição, que nós chamamos de market padrão, mas você pode criar outros. Eu, por exemplo, criei aqui o padrão demonstração, em que eu coloquei ou tirei algumas colunas. Para fazer a criação de um outro padrão, nós vamos fazer uma alteração
de visualização, uma alteração visual na grade, e aí eu vou demonstrar como se faz isso. Por exemplo, eu vou remover da visualização a coluna município. Remover esta coluna. Agora eu vou salvar um novo padrão, clicando aqui, e depois propriedades. Você vai ver que o padrão que eu já havia salvo antes está aqui, e agora eu vou clicar o botão novo. Vou informar um nome para o meu padrão. Os outros campos são opcionais. Clico OK. Agora eu tenho um novo padrão chamado vídeo. Eu vou fechar. E a gente vai trocar o padrão. Voltei o padrão demonstração. Observe a coluna município aqui. E agora coloquei o padrão vídeo. A coluna município sumiu. Quando eu fechar essa consulta, o último padrão que eu utilizei vai ficar gravado. Dessa forma, quando eu voltar a ela, o padrão que estará sendo utilizado é o último que eu deixei. Dessa forma fica fácil de você personalizar a sua consulta com as colunas que você deseja. Esse padrão inclui também a ordenação de campos, o agrupamento. Todas essas opções vão ficar gravadas no padrão. Para fazer um teste, agora que eu fiz essas alterações, vamos salvar mais um padrão. Vamos chamá-lo de teste. Veja como você pode alternar os padrões. O padrão teste traz o grupo, o ordenamento que eu deixei, os campos que eu escolhi, e os outros padrões também continuam funcionando como foram configurados. O próximo botão da barra de ferramentas, que é este da engrenagem, exibe muitas opções adicionais que você pode utilizar. A primeira, exibir caixa de procura, mostra esse campo acima da área de agrupamento, onde você pode pesquisar dentro dos resultados da grade, que já foram trazidos do banco de dados, da forma como você quiser. Por exemplo, vamos pesquisar o nome Maria. Ele mostra os resultados para a palavra Maria em qualquer campo da grade. E fica fácil de visualizar os resultados porque ele destaca a palavra Maria onde quer que apareça essa palavra nos campos da grade. Vou limpar para a gente poder ver tudo novamente. Para esconder a caixa, basta eu clicar na mesma opção. Você tem aqui uma opção chamada exibir filtro por coluna, que vem a ser o mesmo que este botão, que ativa ou desativa o filtro por coluna. Basicamente o que ele faz? Quando ele está ativado, esse ícone aparece do lado direito de cada coluna. Eu vou exibir novamente a coluna município, para a gente poder fazer a demonstração desse recurso. Você vai ver o ícone do filtro, clicando nele, você vai ter uma lista que permite que você escolha entre um dos resultados ou vários deles. Se você marcar os municípios, por exemplo, retornados aqui, ou você pode visualizar tudo para mostrar todos os municípios. Você também pode personalizar esse filtro clicando nessa opção, personalizado. E você vai determinar, por exemplo, que o campo município que vai ser exibido deve conter uma palavra ou uma parte de uma palavra. Vamos ver se ele encontra parte desse nome aqui. Você vai observar na caixa que existe uma instrução que nós podemos usar o símbolo percentual para representar qualquer conjunto de caracteres, ou usar o símbolo underline para apresentar qualquer caractere único. Por exemplo, se eu quiser parte do nome Blumenau, mas não quiser digitar tudo, eu digito Blum percentual. Vamos ver se ele encontra. Encontrou todos os municípios Blumenau, todos os cadastros, aliás, que estão no município Blumenau. Você poderia também criar mais uma opção, utilizando o operador AND, que é e o operador OR, que é OU. Então, poderia ser conter isso, ou então conter isto. Vamos botar novamente o percentual. Veja que ele trouxe mais resultados agora contendo
município que inicia com Itu. Na parte de baixo da grade, quando você aplica um filtro, vai aparecer essa área, que basicamente exibe a expressão que aquele filtro que você criou representa. Então, o coluna município, like é parecido com bloom, e o sinal de percentual para indicar qualquer caractere depois disso, ou o município é parecido com Itu, mais alguma coisa que você determinou com um percentual. Se você clicar esse botão, você vai ver filtros anteriores que foram realizados, que ele grava esses filtros para você poder usar depois. Essa lista também vai aparecer se você clicar sobre a própria expressão. E você pode simplesmente desativar esse filtro para que voltem a aparecer todos os resultados. Desmarcando essa caixa, o filtro continua aqui para você marcar novamente se quiser. O botão personalizar abre um outro assistente. Ele é mais completo que o anterior porque ele envolve qualquer coluna da grade. Você vai ter o construtor de filtro, que permite que você escolha os mesmos operadores, AND, OR e OU, e vai construindo as opções. Por exemplo, eu vou adicionar um filtro a esses dois que eu já criei, clicando na palavra filtro, adicionar condições, defino o campo e o conteúdo que eu quero que ele pesquise. Maria e qualquer coisa depois de Maria. Vamos ver se ele encontra alguma. Não encontrou, mas você observa que ele filtrou pelos municípios, como a gente já havia determinado antes, e também pelo nome Maria. Como ele não encontrou, o resultado ficou vazio. Se eu quiser me livrar deste filtro, basta eu clicar esse botão vermelhinho, X vermelhinho. Todos os dados da consulta vão retornar para a grade, como eu já tinha o resultado antes. Outras opções que você tem, por exemplo, exibir linhas. Você pode mostrar ou ocultar as linhas da grade, depende da sua preferência. O estilo nativo do Windows segue o estilo do sistema operacional que você está utilizando. Perceba que muda um pouco a visualização quando você ativa esse estilo. Também depende da sua preferência visual. E essas opções de ajuste de conteúdo servem para colocar o conteúdo da sua pesquisa exatamente como você quiser. Por exemplo, se você quiser que as colunas fiquem na largura exata do conteúdo delas, todas de uma vez, você clica nessa opção. Perceba que, como nós temos nomes bem extensos, as colunas ficaram bem largas. Se você quiser ajustar pelo tamanho da tela, quer dizer, você quer que as colunas caibam na tela para você visualizar, clica essa opção, as colunas são automaticamente ajustadas. Se você quiser um meio termo, ajustar tanto pelo tamanho como pelo conteúdo, você clica essa opção e o sistema também ajusta as colunas de acordo. Outra opção que nós temos aqui são as opções de alinhamento. Você pode alinhar à esquerda todos os dados, à direita todos os dados. Observe que mudou o alinhamento, ou centralizar nas colunas. Normalmente a gente utiliza como padrão alinhado à esquerda, o alinhamento à esquerda. E essa última opção é propriedades. Ela abre uma configuração da grade que te permite dar uma aparência ainda mais personalizada para a grade. É a mesma opção que aparece quando você clica diretamente o botão da engrenagem. Aqui você define os estilos de cores que a grade vai utilizar. Você pode ver que já existem vários estilos pré-definidos e você pode inclusive criar novos estilos personalizando. Nós vamos apenas aplicar o padrão da Market. Aqui algumas opções que nós até já havíamos visto, que também estão disponíveis aqui. Você escolhe o tamanho da fonte que você quiser, de acordo com a sua necessidade. Vou deixar o padrão, que é 8. E aqui você ainda tem a opção de ajuste do tamanho das colunas. Você pode marcar essa opção se quiser definir que todo o sistema tenha exatamente esse mesmo estilo. Nós não vamos fazer isso, vamos aplicar para vermos nessa grade. Já viu, o padrão de cores já foi alterado de acordo com a sua preferência.
O último botão da barra de ferramentas é essa impressora, que permite exportar as informações ou imprimir as informações exibidas na grade. Clicando nele, você vai ver a ferramenta é simples, você escolhe o tipo de exportação que você quer. Se você quiser exportar para Excel, por exemplo, você vai clicar nessa opção. Alguns complementos, você pode enviar, por exemplo, o arquivo que foi gerado para um e-mail ou abrir o programa associado àquele arquivo que você salvou. Você escolhe se quer expandir todos os registros, caso eles estejam agrupados, para que todos apareçam, ou se você quer imprimir os grupos mesmo, sem que os registros todos apareçam. Nós já vamos abrir o programa associado quando ele terminar a exportação. E aí você vai observar os dados que estavam na grade, agora em formato de planilha, que pode ser aberto no Excel ou qualquer outro programa equivalente ao Excel, como é esse meu caso aqui. Clicando novamente no cabeçalho de uma das colunas, vamos voltar aqui a algumas opções que talvez tenham ficado para trás. Por exemplo, digamos que você tenha uma seleção e você queira limpar, quer zerar, quer que volte para o primeiro registro. Você clica ao direito em cima de qualquer cabeçalho de coluna e escolhe a opção limpar seleção, ok? Ele vai voltar para o primeiro registro. Se tiver mais algum registro selecionado, ele vai zerar. Você pode exibir ou ocultar o rodapé, que é uma linha que fica abaixo dos dados da grade, onde aparecem normalmente somatórios, outras informações relativas aos dados. Então, vou exibir novamente o rodapé. Você percebe que existe um contador aqui que ele diz quantos registros estão sendo exibidos na grade, atualmente 859. Se você agrupar, por exemplo, como nós havíamos feito antes, por uma coluna, você poderá verificar um rodapé para cada um dos grupos criados na grade. Dessa forma, você vai observar que essa opção, grupo rodapés, vai exibir ou ocultar o rodapé, que pode conter os sumários, para cada grupo criado no sistema. Se você clicar o botão direito sobre o rodapé, você vai ver opções que permitem você personalizar os sumários. Por exemplo, se você quiser adicionar um contar aos grupos, você vai clicar o direito, como eu fiz, e vai clicar essa opção, contar. Os outros não fazem muito sentido aqui, porque na realidade eu estou contando os registros que não são valores, é só um código de cada um dos cadastros. Mas se você quisesse somar, você poderia clicar essa opção somar. Eu deixar o contar porque faz mais sentido aqui no nosso caso. Cada grupo vai ter a sua contagem. Além da contagem total da grade, agora cada grupo tem também a sua contagem. Vou tirar do grupo para verificar mais opções. Clicando novamente o botão direito no cabeçalho, você vai ver essa opção, seletor de campo. É parecido com o primeiro seletor que a gente já viu, só que este aqui permite que você exiba as informações simplesmente clicando sobre elas e arrastando para a grade, na posição que você quiser. Você retira da grade fazendo a mesma coisa, o caminho inverso você traz de volta para o seletor. Não é nada diferente, mas é uma opção adicional para caso você queira visualizar as colunas dessa forma. Aqui você também tem o alinhamento, só que daí apenas desta coluna. Você pode alinhar somente essa coluna direita, ou então alinhar somente essa coluna de forma centralizada. E o melhor ajuste também está disponível aqui. Melhor ajuste pelos dados, para exibir os dados todos, sem cortar nenhum deles. Aí você vai ver clicando essa opção. E você pode ajustar todas as colunas de uma vez só, pelo melhor ajuste, que é a exibição completa dos dados. E aí observe o resultado que é causado por essa opção. Eu vou voltar, ajuste pela tela. Pressionando o atalho Ctrl+C sobre qualquer registro,
permite que você copie e cole os dados daquele registro em qualquer editor de textos, como eu fiz aqui. Os dados aparecem com o cabeçalho e o registro que estava selecionado. Nem todas as grades permitem selecionar mais de um registro ao mesmo tempo. É o caso dessa aqui. Você só consegue selecionar um por vez. Mas outras grades permitem múltiplas seleções. Permitem seleção múltipla, que é o que eu vou mostrar para você utilizando essa outra consulta, a consulta de estrutura mercadológica. Essa base de dados não tem muitos dados, então esses são todos os dados, mas a diferença é que aqui eu consigo selecionar mais de um registro ao mesmo tempo. Quer arrastando com o mouse, você pode arrastar do campo que você quiser. Pode observar que eu seleciono livremente os registros. Ou então, você clica na primeira linha que você quer selecionar, pressiona Shift e clica na última, ele também vai selecionar para você os registros que você deseja. Se eu pressionar Ctrl C agora e for lá no meu editor de texto e pressionar Ctrl V, eu terei copiado exatamente todas as linhas que eu tinha selecionado lá atrás na grade. E aqui a opção de limpar a seleção faz bastante sentido, já que eu tinha vários registros selecionados ao mesmo tempo. Na parte de baixo da grade, você vai ver esses botões de navegação. Eles são bem simples, servem basicamente para você passar para o primeiro registro, para o último registro, para o registro anterior, para o registro seguinte. Você não precisa disso se você puder utilizar o teclado normalmente. Então você usa setas para alcançar esses mesmos registros. Mas uma opção interessante que há aqui é esse botão do asterisco. Quando você clica nele, o registro selecionado fica marcado. Assim, digamos que você vá para outro registro e queira voltar automaticamente para aquele que estava antes. Você clica esse botão e ele traz você novamente para o registro que tinha sido marcado. Você vai observar, embora tenha ficado azulzinho lá, mas a seleção está aqui. O botão filtrar exibe aquele mesmo filtro que eu havia explicado na outra consulta, o construtor de filtro, na verdade, que é a ferramenta que você vai utilizar em qualquer grade. O próximo recurso eu vou utilizar essa consulta, curva BC. Eu vou explicar basicamente dois campos aqui, dois tipos de campos. Um deles é este aqui, o campo de múltipla seleção. Você percebe que vários desses campos aqui na grade, aqui na consulta, tem a descrição todos registros. Quando você informa 0 nesse tipo de campo, ele vai selecionar todos os registros daquele cadastro, daquele filtro. Agora nós vamos clicar, por exemplo, no subgrupo, pressionar mais e aplicar a subconsulta que abriu. É a mesma consulta de estrutura mercadológica que nós já havíamos visto. Nesse caso, eu posso selecionar mais de um registro que eu queira filtrar. Quando eu clicar retornar valor, observe a descrição, vai aparecer diversos registros, o número 0 novamente, mais a opção diversos registros, porque foram selecionados vários registros ao mesmo tempo. E observe também, nesse caso, como nós estamos falando de estrutura mercadológica, todos os campos relacionados já foram preenchidos também de acordo com aquela seleção que eu havia feito. Outro campo muito útil nas consultas e que a gente deve saber utilizar é o campo de data. Aqui nós temos um período, que são dois campos de data associados um ao outro. Clicando o botão direito sobre um campo de data, eu tenho opções muito práticas para selecionar datas específicas sem ter que digitar nada. Clicando direito, você observa várias opções, como hoje, ontem, amanhã, último dia útil. Esse mês, você vê como são campos associados, né? Ele cria um período do dia 1 ao dia 31 desse mês. Enfim, você vai ver várias opções aqui, você pode usá-las como achar melhor. Inclusive o calendário, que você pode visualizar clicando essa opção ou pressionando F11 num campo de data. Observe que é muito prático você aqui selecionar por meio do calendário do Windows um mês diferente ou um ano diferente.
e dessa forma definir o período que você deseja. Clicando direito também você vai ver a opção limpar, que limpa a data, esvaziando os campos de data. Você também pode utilizar as teclas de atalho, por exemplo, mais incrementa dias, menos diminui dias, Shift mais incrementa semanas, Shift menos diminui semanas, Ctrl mais incrementa meses, Ctrl menos diminui meses, Alt mais os anos, aumenta os anos, Alt menos diminui os anos, e Ctrl Y para limpar aquele campo de data. E é isso, acho que os principais recursos das consultas foram abrangidos, espero que você tenha gostado. Pratique nas consultas que você mais utiliza esses recursos, utilize como você preferir para facilitar a pesquisa dos dados no Marketing Gestor. Até a próxima videoaula.